Bruno Henrique nasceu longe dos holofotes, jogando nos campos de várzea e conciliando o futebol amador com o trabalho de recepcionista em Belo Horizonte. Sua trajetória mudou completamente em 2012, quando brilhou na Copa Itatiaia como craque do torneio. Afinal, era ali que seu talento começava a despertar atenção. Se você é apaixonado pelo Flamengo e admira quem honra o manto sagrado dentro e fora de campo, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje você vai conhecer a trajetória de um dos maiores laterais da era moderna da Gávea, Filipe Luís. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante do nosso Mengão. Seus primeiros passos no futebol profissional foram por clubes como Uberlândia, Itumbiara, Goiás, uma rápida passagem pela Alemanha no Wolfsburg e depois o Santos. Foi nesse período que seu futebol amadureceu, abrindo caminho para o grande salto. O Flamengo, em 2019, contratado por cerca de 23 milhões de reais. Logo em sua estreia com o manto sagrado, Bruno Henrique mostrou que estava pronto para fazer história. Foi no dia 23 de janeiro de 2019, em sua primeira partida oficial pelo Flamengo, que ele marcou 2 gols na virada por 2-1 contra o Botafogo, pela Taça Guanabara. Ali, diante de um Maracanã atento e exigente, nascia uma conexão imediata entre o jogador e a nação rubro-negra. Bruno não apenas balançou as redes, mas apresentou ao torcedor uma mistura rara de velocidade, explosão, inteligência tática e precisão nas finalizações. Sua capacidade de decidir partidas grandes ficou evidente logo nos primeiros meses, e os clássicos cariocas foram a maior prova disso. Contra Vasco e Fluminense, brilhou com gols e assistências, tornando-se o primeiro jogador da história do Flamengo a marcar 2 gols em 2 clássicos diferentes no mesmo campeonato carioca. Ele não era apenas um reforço, era uma peça-chave de um time que estava prestes a entrar para a história. A torcida o abraçou rapidamente, e ele respondeu com entrega, gols e atuações memoráveis. Bruno Henrique começava sua trajetória no clube não como promessa, mas como realidade. E o que parecia apenas um bom início, logo se transformaria em uma das histórias mais vitoriosas de um atacante com a camisa rubro-negra. A temporada de 2019 foi um verdadeiro marco na história do Flamengo e, para Bruno Henrique, um divisor de águas em sua carreira. Sob o comando do técnico Jorge Jesus, o time encontrou um estilo de jogo ofensivo, vibrante e dominante, e Bruno se encaixou como uma luva nesse sistema. Atuando pela ponta esquerda, com liberdade para infiltrar, acelerar e finalizar, ele se tornou uma verdadeira arma letal. Com 35 gols marcados no ano e diversas assistências, foi o segundo maior artilheiro do time na temporada, ficando atrás apenas de Gabigol. Mas mais do que os números, foi a importância nos momentos decisivos que fez Bruno Henrique se consolidar como ídolo. Ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores de 2019, sendo peça fundamental na campanha do título que encerrou um jejum de 38 anos da competição. No Brasileirão, foi eleito o craque do campeonato, ajudando o Flamengo a conquistar o troféu com folga e autoridade, quebrando recordes de pontos e desempenho. Em menos de um ano no clube, Bruno Henrique já colecionava 2 títulos nacionais de peso e havia se tornado um símbolo do outro patamar que tanto marcou aquela geração. Sua postura dentro de campo, aliando velocidade, raça, inteligência tática e faro de gol, conquistou a confiança do treinador, o respeito dos adversários e a admiração irrestrita da torcida. De jogador desacreditado após lesões na Europa, ele se transformou em protagonista de um dos maiores times da história do Flamengo, e o mais importante, fez isso vestindo a camisa rubro-negra com orgulho, garra e amor declarado ao clube. A temporada de 2019 não apenas consagrou o Flamengo como o melhor time da América, mas também eternizou Bruno Henrique como um dos grandes nomes daquela geração dourada. Estatísticas e conquistas com o manto sagrado. Desde que chegou ao Flamengo, Bruno Henrique se tornou mais do que um atacante veloz e decisivo. Ele se transformou em um símbolo de uma era vitoriosa. Vestindo a camisa rubro-negra pela primeira vez em janeiro de 2019, ele rapidamente deixou claro que sua trajetória seria marcante. Ao longo dos anos, acumulou marcas expressivas que o colocam entre os maiores nomes da história recente do clube. Até o início de 2025, Bruno Henrique disputou aproximadamente 285 partidas com o manto sagrado, balançando as redes 97 vezes. Uma média impressionante para um jogador que atua principalmente pelos lados do campo. Mas mais do que a quantidade de gols, é o peso dos gols que impressiona. Muitos deles foram decisivos em clássicos, finais e confrontos de mata-mata, o tipo de jogo onde a camisa pesa e onde grandes jogadores se revelam. Bruno nunca se escondeu. Sempre foi o homem das grandes decisões. Além dos gols, seu desempenho é marcado por assistências, arrancadas históricas e participações diretas em jogadas que mudaram o rumo de campeonatos.
A famosa combinação entre ele e Gabigol, especialmente em 2019, virou sinônimo de perigo constante para os adversários. Era comum ver Bruno puxando a defesa, rompendo linhas, servindo companheiros ou finalizando com frieza e precisão. E quando o assunto é taça levantada, Bruno Henrique é uma lenda viva. Ao todo, conquistou 14 títulos com a camisa do Flamengo, divididos da seguinte forma: 2 Libertadores da América, 2019 e 2022. 2 Campeonatos Brasileiros, 2019 e 2020. 2 Copas do Brasil, 2022 e 2024. 3 Supercopas do Brasil, 2020, 2021 e 2025. 1 Recopa Sul-Americana, 2020. 4 Campeonatos Cariocas, 2019, 2020, 2021 e 2024. Esse número expressivo de títulos o coloca lado a lado com Arrascaeta como os maiores campeões da história do Flamengo, superando lendas como Júnior, Gabigol e o próprio Zico em número de troféus oficiais pelo clube. Mas Bruno Henrique não é apenas estatística. Ele é emoção. É aquele jogador que a torcida reconhece de longe pelo estilo de jogo, pelas arrancadas, pela entrega. Um jogador que representa o espírito rubro-negro de lutar até o fim, de nunca desistir e de fazer história com a camisa mais pesada do Brasil. Seus números impressionam. Seus títulos o consagram. Mas é a conexão com a nação rubro-negra que o torna eterno. Superação e protagonismo. Bruno Henrique não é apenas um jogador vitorioso. Ele é um exemplo claro de superação, de quem soube se reinventar diante da adversidade e voltar ainda mais forte. E talvez seja justamente esse capítulo que mais emociona a torcida, porque vai além do futebol. É sobre resiliência, dor, fé e amor à camisa. Em junho de 2022, num jogo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique sofreu uma lesão grave no joelho direito. O diagnóstico foi duro: ruptura de múltiplos ligamentos, incluindo o ligamento cruzado anterior. O prognóstico: cirurgia e um longo período de recuperação, de 8 a 10 meses longe dos gramados. Para qualquer jogador, essa é uma notícia devastadora. Para um atleta cuja principal arma é a velocidade, o risco de nunca mais ser o mesmo era real. Havia quem duvidasse de seu retorno em alto nível. Mas o Flamengo não hesitou. Mesmo lesionado, o clube renovou o contrato de Bruno Henrique até dezembro de 2026. A diretoria sabia do valor do jogador, não apenas dentro de campo, mas também no vestiário e na relação com a torcida. Foi um gesto de confiança, de reconhecimento e também de gratidão por tudo que ele já havia entregue com o manto rubro-negro. A recuperação foi longa, silenciosa e intensa. Enquanto os holofotes estavam voltados para os jogos, Bruno Henrique travava uma batalha pessoal contra a dor, a limitação física e o medo de não conseguir voltar ao seu nível. Mas ele nunca se entregou. Trabalhou em silêncio, com dedicação, disciplina e fé. E quando finalmente voltou aos gramados, em abril de 2023, o Maracanã o recebeu de braços abertos, como se estivesse reencontrando um velho amigo que havia feito falta. No retorno, Bruno mostrou que sua essência continuava intacta. Com inteligência tática e maturidade, soube adaptar seu jogo, priorizando o posicionamento, a leitura de jogo e a precisão nas finalizações. E não demorou a fazer a diferença. Em fevereiro de 2025, na decisão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, ele foi o protagonista. Marcou 2 gols na vitória por 3-1 e levantou mais uma taça com a camisa do Flamengo, provando, mais uma vez, que segue sendo decisivo nos momentos que realmente importam. E se a carreira de Bruno Henrique já era especial, ela ganhou um novo brilho em julho de 2025, quando ele atingiu a marca de 500 jogos como jogador profissional, durante um Fla-Flu no Maracanã. Um número simbólico, que carrega consigo toda a sua história de luta, suor e paixão pelo futebol. Desses 500 jogos, a maior e mais gloriosa parte foi construída no Flamengo, onde ele virou ídolo, referência e exemplo para as novas gerações. A história de Bruno Henrique no Flamengo é mais do que números e títulos. É sobre alguém que caiu, se levantou e voltou a ser gigante. Alguém que não apenas veste a camisa rubro-negra, mas a honra com alma e coração. Bruno Henrique não é apenas mais um jogador que passou pelo Flamengo. Ele é daqueles que deixam marca, que viram referência, que se transformam em capítulo especial na história do clube. Desde 2019, ele vem escrevendo com gols, raça, títulos e superação uma trajetória digna dos grandes ídolos rubro-negros. Sua velocidade virou símbolo de desequilíbrio. Sua presença em clássicos e decisões virou sinônimo de esperança. Sua entrega em campo, mesmo após uma lesão devastadora, provou que ele não joga apenas com os pés, mas com o coração. A cada gol, a cada arrancada,
A cada comemoração, Bruno Henrique fortaleceu o elo com a torcida. E esse elo, agora, é eterno. Não importa o tempo que passe ou quantos nomes vistam a camisa 27 depois dele. Bruno Henrique será sempre lembrado como o atacante incansável, o artilheiro das decisões, o guerreiro que se recusou a desistir. E para a nação rubro-negra, ele será sempre um dos nossos. Bruno Henrique é Flamengo. E sua história ainda não terminou. E aí, torcedor? Felipe Luiz é ou não é um exemplo de raça, inteligência e amor ao Flamengo? Comenta aqui embaixo qual foi o momento mais marcante dele com o manto rubro-negro. Se curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos da nação, se inscreve no canal e fortalece o like, porque aqui a gente valoriza quem faz história de verdade no Mengão.